A mensagem dessa manhã tem o tema da semana passada e o texto é o mesmo. E se isso é desencorajador para você, espero que você atente para a conotação que vai ser dada na mesma mensagem, e porque nós precisamos entender isso, e é importante. O título da mensagem é Entendendo o Temor do Senhor e Achando o Conhecimento de Deus. Essa é a de número 2, e eu espero que não vai ter outra número 3 com o mesmo tema, mas com o mesmo tema talvez, não sei se com o mesmo texto. Mas o texto é Provérbios 2, de 1 a 11, que nós vamos examinar ao longo da mensagem. Nós podemos e devemos fazer uma pergunta: o que o texto bíblico tem a nos dizer, a nos ensinar sobre termos um tempo a sós com Deus de qualidade, através das Escrituras e da oração? É uma pergunta que eu vou reformular. O que o texto bíblico tem a nos ensinar sobre termos um tempo a sós com Deus de qualidade, através das Escrituras e da oração? Na semana passada, nós, dentro desse texto, vai dos versos 1 a 11 do capítulo 2 de Provérbios, nós começamos enfatizando o verso 5, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. É possível que muitos de nós, em algum tempo, tenham achado que você tem o temor de Deus e que você conhece a Deus. Eu creio que nós precisamos aprender mais sobre o que é temer a Deus e precisamos conhecer Deus de uma forma como ainda não conhecemos. Isso inclui eu mesmo. Nenhum de nós conhece a Deus como deve conhecer. E não tem nenhuma dúvida que nenhum de nós vai conhecê-lo na sua grandeza, poder, glória e majestade aqui nesse mundo. E na glória é possível que nós entendamos e conheçamos Deus de uma forma muito mais intensa e vejamos isso pessoalmente, mas nenhum de nós pode entender aquele que é imensurável, aquele que excede em muito ao nosso entendimento. Por quê? Porque somos seres humanos e Ele é Deus. Mas Ele tem prazer em se revelar àqueles que querem conhecê-lo mais. E isso tem tudo a ver com temor a Ele, né? O temor do Senhor é o conhecimento de Deus. O temor do Senhor e o conhecimento de Deus estão intimamente ligados. Temer o Senhor é o resultado do conhecimento de Deus. Você não pode entender o que é o temor do Senhor a menos que você o conheça. Ou seja, você jamais poderá temer a Deus a menos que você o conheça. Da mesma forma como você não pode amar uma pessoa sem conhecê-la, e da mesma forma como você vem amar o seu cônjuge, não porque o seu cônjuge é bonito, é belo, tem qualidades que você aprecia e busca encontrar no seu cônjuge. Não, você vai amar o seu cônjuge à medida que você convive com ele e ele se abre para você mais do que mala de mascate.
Pois bem, eu estava falando do cônjuge. A pessoa que nós mais conhecemos de perto deve ser o nosso cônjuge. E você não ama o seu cônjuge porque ele é perfeito. Você ama o seu cônjuge à medida em que ele se dá a conhecer a você. Eu disse que ele se abre mais que mala de mascate. Eu não estou falando no sentido físico, estou falando no sentido de descortinar para você aquilo que ele, o seu cônjuge, é na intimidade, é o que pensa, o que seus alvos, seus objetivos, a maneira como ele é e vive e, sobretudo, se você é cristão, como é que ele se relaciona com Deus, porque você não pode ter um cônjuge à altura se você não está à altura de ter um cônjuge nessa medida, nessa estatura espiritual. Você não pode almejar algo maior do que você é, porque Deus não vai dar algo maior do que você busca para você mesmo. Então, você não pode ter um cônjuge espiritual se você... E, aliás, espiritual não é a palavra correta. A Bíblia usa a palavra espiritual para a pessoa que tem o Espírito de Deus. Mas nós usamos o termo espiritual para uma pessoa que é espiritual, alguém que é dedicado, zeloso. É uma forma errada de dizer e usar essa palavra, mas... Então, se você vive uma vida medíocre, Deus não vai te dar uma pessoa dedicada a Deus. Porque isso, bom, não seria correto. Eu não estou dizendo eu não estou querendo dizer o que Deus tem que fazer. Mas não é assim que normalmente Deus faz. Mas o que é temer o Senhor? Eu vou para a guisa de introdução, vamos ver algumas coisas que nós já vimos. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Se você quer saber alguma coisa, tem que aprender primeiro a temer a Deus. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria e o ensino nós vamos encontrar através da palavra de Deus. Provérbios 9, 10 e 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Se você quer ter entendimento das coisas que você não entende e agir com sensatez, é preciso que você aprenda a temer o Senhor. E o texto promete, porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. E aqui nós temos uma personificação da sabedoria, nesse capítulo 8. E a sabedoria está dizendo, essa sabedoria não é outra coisa senão o próprio Deus. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que diz coisas perversas. Se você teme a Deus, você vai fugir de todas essas coisas, de tudo que é mal. Eu fico impressionado das coisas que vêm à minha mente. Coisas más, coisas ruins. Talvez alguém se admire, mas vem mesmo. Porque elas vieram para Jesus. E elas vêm para você, vêm para todo mundo, não tem quem escape. E o tempo todo o tempo todo é um modo de dizer, mas boa parte do tempo ele tenta tolher a sua relação com Deus, ele tenta obscuir-se, introduzir algumas ideias e pensamentos que vão distrair você, vão tirar você do foco, vão tirar você
do seu propósito. E nós temos que ter muito cuidado, sabendo que esse é o trabalho do diabo. E Deus permite para provar a mim e a você. E para vencer essas provas, esses testes, nós precisamos dele, de Deus. E precisamos estar com a palavra dele, precisamos estar em oração. E aí vem o tempo com Deus. É claro que não é só o tempo com Deus, mas o tempo com Deus vai mostrar o grau de interesse que você tem naquilo que é prioritário. Essa semana eu recebi um vídeo que eu pensei até em trazer para os irmãos, mas depois achei melhor não fazê-lo. Mas é um pastor que está fazendo a barba, talvez você já tenha até recebido esse vídeo, e ele disse que enquanto estava fazendo a barba começou a chover, e era domingo, e ele estava se preparando para ir reunir-se como igreja com os demais membros, e ele começou a pensar, essa chuva vai atrapalhar, as pessoas não vão ter ânimo para ir à igreja. E aqui não é o vídeo não, mas em 1978 eu participei de um projeto no Maranhão, na capital, mas num bairro popular, e num lugar que chamava Coab. E lá, as pessoas, depois do almoço, elas dormem 2 horas, interrompem tudo que está fazendo para dormir, e se chover, ninguém sai para lugar nenhum. Então, a nossa oração constante lá era para que não chovesse. E para que as pessoas pudessem vir, porque era uma coisa assim incrível. É costume, é cultura. Mas esse pastor estava dizendo, está chovendo, e começou a chover com uma certa intensidade. Aí ele começou a pensar, então nós teremos pouca assistência à igreja. Aí ele disse que ele foi advertido pelo Espírito de Deus a não ter esse pensamento. Porque a chuva é um meio de Deus provar quem realmente tem interesse em estar aqui quando chove. Porque quando chove você vai trabalhar. Quando chove você vai aonde você tem que ir. Você não deixa de fazer as coisas que são importantes para você porque chove. Então, a mesma coisa é a questão da palavra e a oração. Qual o lugar que a oração e a palavra de Deus ocupam em sua vida pessoal? Porque isso vai revelar o que é importante para você. Quem é importante para você? Quem é prioridade para você? O que é mais importante para você? Quais são os verdadeiros valores que existem em sua vida? O verso 5 diz, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Por que você deve achar o conhecimento de Deus? Porque o conhecimento de Deus é que vai fazer com que você tema a Deus e guarde a sua palavra. Não é sem razão que as Escrituras mostram que conhecer a Deus é a coisa mais importante. Eu não estou me referindo ao fato de alguém conhecer a Deus intelectualmente. Já ouvir
ter ouvido falar dele. Isso é diferente de se ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus fala de intimidade. Por quê? A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Oséias 4:6a. O mesmo profeta Oséias 6:3a diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Por mais que você conheça Deus, você não conhece como deve conhecer. A segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim esses versos: que a graça e a paz de Deus sejam multiplicadas. Agora, como é que a graça e a paz podem ser multiplicadas na vida de alguém? Ele explica: no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Como é que você pode ter graça e paz? De forma múltipla. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele continua dizendo: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que é a piedade? Piedade é a palavra eusebeia, no grego, que significa devoção a Deus. É alguém que ama a Deus e tem prazer em estar com Ele. O texto diz: todas as coisas que, pelo poder de Deus, nos foram concedidas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A uma vida de dedicação a Ele. Agora ele explica: pelo pleno conhecimento, isso se dá pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu e você fomos chamados para experimentarmos, viver a sua glória e as suas virtudes, a sua virtude. Então, o propósito de Deus é que nós sejamos conformados a Ele. É isso que Romanos 8, 28, se não me engano, é 8, 28, que fala sobre isso. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, e o propósito dele é nos conformar a Ele. Pedro encerra a sua segunda epístola dizendo no verso 18: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso se dá através da palavra e através da oração. Agora, por quê? Por que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15 em diante diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando o texto diz Ele é o primogênito de toda a criação, não está dizendo que Ele foi o primeiro a ser criado, mas que tudo começou com Ele. Por quê? Porque o verso seguinte diz isso claramente.
pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso fala da obra de Jesus na cruz, que nos habilitou para nos apresentarmos diante de Deus dessa forma. Agora ele diz no verso 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, aqui diz e fala da grandeza de Jesus, quem ele é e aquilo que ele é. Agora, ele se fez carne e veio aqui e mostrou o que é Deus em carne e osso. E para quê? Claro, para ir à cruz em meu lugar, sim, mas também para mostrar para mim e para você como é que eu e você devemos viver enquanto estivermos nesse corpo. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus é o padrão, é o modelo. Aliás, é bom que eu leia o texto de Hebreus, capítulo 4, porque ele vai explicar, bem explicado, que eu não poderia fazê-lo. Ele diz assim, o verso 14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, nós podemos ir a Ele na certeza de que Ele vai nos entender, que Ele vai nos receber, Ele vai nos acolher, porque em tudo Ele foi tentado. Ele não pecou, mas Ele viveu tudo aquilo que eu e você vivemos. Então Ele pode te entender, pode me entender,
pode se compadecer de nós. E é importante que você conheça Ele mais profundamente, para você poder se valer desses recursos que estão escritos na palavra que Ele deixou para nós. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Como entender o que é temer o Senhor e achar o conhecimento de Deus? Primeiro, você precisa aceitar a palavra de Deus. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras. Para aceitar a palavra de Deus, você precisa se dispor a ler a palavra. No mínimo, ler a palavra. Se você não lê a palavra, você já está em déficit. Por que em déficit? Porque você lê um monte de coisa durante o dia, você ouve um monte de bobagens, asneiras, que o mundo joga, um monte de lixo que nos é trazido e através dos vários meios de comunicação que são usados, e grande parte deles são usados pelo arquiteto do mal, que é o próprio Satanás, que Jesus chamou de príncipe deste mundo, com o qual ele disse que não tinha nenhuma ligação. Então você precisa ler, você precisa ouvir a palavra, você precisa estudar a palavra, memorizar a palavra e meditar na palavra. Antigamente havia uma lição que mostrava que são 5 dedos: ler, ouvir, estudar, memorizar e meditar na palavra de Deus. Isso é essencial. Você vai dizer, eu não tenho tempo. Então você está com a sua vida totalmente fora das prioridades de Deus para você. Porque a prioridade de Deus para você é conhecer a Deus. É temer a Deus, porque sem Ele você não vai a lugar nenhum, pode fazer muita coisa, mas não vai fazer o que Ele quer e planejou para você. Você vai se sentir frustrado, fora do seu lugar. Eu já disse para vocês que houve um tempo em que eu participei de inúmeras reuniões com outros pastores. Em muitas reuniões eu me sentia um verme, porque eram tantas pessoas que iam e contavam vantagens, e contavam como estava acontecendo na sua igreja, e eu vejo muitas igrejas que estão crescendo assim, não posso negar, mas não significa que eu fui chamado para fazer isso. Absolutamente não fui. Eu sei que eu fui chamado até agora para estar aqui. E mesmo que sejam poucos, são esses que Deus me deu para cuidar até que eu entenda que não é mais para ficar. Ou então que Ele me chame, né? Mas eu creio que vai chegar um tempo em que isso... Bom, a gente pensa, né? Mas isso é outro assunto. Então, você precisa priorizar o que Deus prioriza na sua vida. E nada se iguala ao conhecimento de Deus. Não intelectualmente falando, mas aquilo que é resultado da sua relação com Ele. Vida de oração, jejum, se for o caso, e palavra. Isso é feijão com arroz e angu, se é que você gosta de angu. Eu confesso, tem muito tempo que não como angu, mas gosto. É básico, é comida básica.
Você precisa ler, ouvir, estudar, memorizar e meditar na palavra de Deus. Ler isso num tempo a sós com Deus. Um tempo de qualidade. É preciso que você leia, é preciso que você, quando ler a palavra, peça a direção de Deus para poder entender. Nós vamos ver isso depois. Você pode ouvir aqui na escola bíblica, eu já disse, quem não veio está perdendo. Durante os cultos, nos encontros de células, estudar, você pode fazer isso nessas ocasiões, mas nada se iguala a um tempo que você deve ter com Deus. Pessoalmente, um tempo a sós com Deus. E eu tenho incentivado vocês, tem gente que não está nem aí para isso, para memorizar a palavra. Por quê? O que o pastor ganha com isso? Nada, só aborrecimento, porque muitos ficam contrariados porque eu insisto nisso. Mas a Bíblia diz que eu e você devemos memorizar a palavra. Você não pode meditar numa coisa que você não leu, nem memorizou. Você só pode meditar em algo que você já memorizou. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros ou a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Isso não significa ter muito dinheiro, não significa ter um posto alto no seu trabalho, significa que você vai prosperar naquilo que Deus planejou para você. Mas esse homem, essa pessoa, ela não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Você não pode ler a palavra de dia e de noite o tempo todo, mas meditar. Você pode meditar. Vai surgir uma situação em que você vai aplicar aquilo que você já memorizou. Mas antes você terá que ter lido, ter gastado algum tempo para buscar entender aquilo que você leu, e pode ser que quando você leu e tentou, você não conseguiu, mas a meditação no texto vai dar oportunidade para o Senhor se revelar a você. Josué 1,8 diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Como entender o que é temer o Senhor e achar o conhecimento de Deus? Segundo, você precisa guardar no coração a palavra de Deus. Meu filho, se você guardar no coração os meus mandamentos, não é ouvir, entrar por aqui, sair por aqui, não. É ouvir e guardar. Eu ouvi e eu quero fazer isso. Eu ouvi e quero buscar fazer isso. Provérbios 4, 20 e 21 diz: meu filho, escute as minhas palavras,
Preste atenção aos meus mandamentos. Não deixe que eles se afastem de seus olhos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarde-os no mais íntimo do coração. É você ler e internalizar essa palavra. Primeiro você aceita a palavra, depois você guarda no coração. Isso faz toda a diferença. Você pode e deve perguntar a si mesmo: eu tenho prazer na palavra de Deus? Salmo 119, 11 diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Significa ouvir com gosto e guardar a palavra de Deus no coração. É por isso que quando o Senhor ordena, dá os seus mandamentos e diz que esses mandamentos deveriam ser ensinados aos seus filhos, antes diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você ensina a palavra de Deus para os seus filhos? Você tem essa preocupação de ensinar-lhes a palavra, de educá-los na disciplina e na admoestação do Senhor? Você não poderá fazer isso a menos que você tenha guardado, tenha recebido essa palavra, guardado ela no coração. Por isso que o texto diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Depois diz: e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás quando estiver assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Fala de um pai que vai aproveitar todas as oportunidades que tiver para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Mas isso tem que estar no coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Você não pode falar para os seus filhos aquilo que não está no seu coração. Como entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus? Terceiro, você precisa dar ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Você aceita a palavra, você guarda no coração e você vai dar ouvidos ao que o Espírito vai revelar a você acerca daquele texto. Isso não pode acontecer a menos que você tenha um tempo com Deus, para ouvir Deus. Eu sei que Deus fala a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, mas nós estamos falando de relacionamento com Deus. Minha esposa às vezes fala alguma coisa comigo e ela sabe se eu estou prestando atenção. Aliás, prestar atenção eu presto. Mas às vezes eu estou tentando fazer o que as mulheres sabem fazer e os homens não sabem. Elas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas ela quer que eu esteja olhando para ela. Isso significa que eu estou prestando atenção no que ela está dizendo. E se não é assim, ela não se contenta. Ela para de falar até que eu olhe para ela e ela veja que eu estou prestando atenção. É preciso que você pare para estar com Deus, para ouvir o que Ele tem a dizer a você, para entender o que você quer entender. Isso vem pela palavra, vem pela oração e pelo jejum também, se necessário. Apocalipse 2:11a diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Isso é repetido a cada uma das 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que Deus está dizendo para você através do que você está ouvindo, do que você está lendo? Como entender o que é temer o Senhor e achar o conhecimento de Deus? Em quarto lugar, você precisa pedir inteligência e clamar por entendimento. Aí entra a oração. Você precisa ter um tempo para orar e pedir: Deus, eu quero entender. Não significa que Deus vai revelar tudo que você quer saber para Ele. Muitas coisas Ele quer que você receba pela fé e Ele não vai entrar em detalhes. Outras Ele vai fazer você entender aquilo que Ele quer que você saiba. Isso você precisa ter um tempo com Deus, e tempo de qualidade, tempo com Ele com significado. Não precisa ser horas a fio, mas você deve ter um tempo onde você possa ler a palavra, possa orar, estar com Ele, e conversar com Ele e ouvir o que Ele tem a dizer a você. Você precisa então separar um tempo. E se você quer saber, essa é uma das maiores necessidades do povo de Deus hoje. Separar um tempo de qualidade com Deus. É fácil? Não, é muito difícil. Por quê? Porque normalmente o diabo vai trazer 1000 coisas para a sua mente para você pensar em outra coisa. Você vai lembrar que deixou de fazer isso, aquilo. E não pense você que eu não luto com isso, não. Eu luto com isso o tempo todo. Muitas vezes é Deus falando com você alguma coisa, e você deve anotar mesmo. Mas outras coisas é o inimigo trazendo preocupação para você que não é para ter naquela hora. E se você quer saber se eu estou feliz com o tempo que eu tenho com Deus, eu diria: não, eu quero muito mais. Experimento lutas, as mais variadas, e o inimigo procura tudo que ele pode arranjar para desviar você da presença de Deus, para levar a sua mente para outro lugar, depois para voltar ali onde estava. É um exercício muito difícil. Às vezes você está num clima tão bom, as coisas estão muito legais no seu relacionamento com Deus, aí ele joga um pensamento que, se você der ouvidos, você vai perder aquele clima onde o Senhor estava se revelando a você. Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Éfeso. Ele disse em Efésios 1:17: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele queria que os cristãos de Éfeso tivessem o pleno conhecimento de Deus. Escrevendo aos Colossenses, ele diz algo quase igual. Ele diz: não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não se trata de conhecimento intelectual, é conhecimento espiritual.
Eu já citei uma pessoa que me impactou profundamente no passado aqui nessa igreja, a irmã Margarida. Quem conviveu com ela aqui? Poucas pessoas. Mas essa mulher conhecia a Bíblia, ela analfabeta praticamente. Mas ela memorizava a palavra, não sei como. Conversar com ela era uma delícia. Era uma mulher de Deus. E é uma mulher de Deus agora na glória, né? Já há bastante tempo. Mas é por isso que o entendimento é espiritual. Mesmo que você não tenha muitas letras, busque entender. O Senhor vai trazer entendimento. Jeremias 29, 13 diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Então é preciso que busquemos, e busquemos de coração, de todo o coração. Deus tem prazer em se deixar achar, mas é necessário que haja real interesse. Ele não vai se revelar para quem não está afim. Ele não vai ouvir uma oração que não é do coração. Muitas pessoas veem no boletim de oração: você não pode orar como você quer. Claro que pode. É só você pegar aquela sugestão e aplicar para você, no seu contexto. E tudo que está ali, quase 99% se aplica à vida de todos nós. E você não é diferente de mim nem de outras pessoas. Não estamos pedindo nada esquisito, nada contrário à palavra de Deus. Não estamos pedindo nada, aliás, não estamos sugerindo nada para você orar. São coisas pelas quais eu e você devemos orar constantemente. Quinto, você precisa, como entender o que é temer? Deixa eu olhar as horas. Como entender o que é temer o Senhor e achar o conhecimento de Deus? Quinto, você precisa buscar a sabedoria como o bem mais precioso. Se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Jesus contou uma parábola sobre a pérola de grande preço, de grande valor. É como um homem que descobriu esse tesouro e ele vendeu tudo que tinha e comprou o terreno para poder ter o direito de ficar com aquela pérola. Assim é o Senhor. Nós temos que realmente buscar sabedoria como buscaríamos coisas valiosas. E eu volto a insistir no ensino de Jesus sobre as parábolas. Mateus 13, 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. É muito, aparentemente, estranho que Jesus dificulte as coisas, mas Ele dificulta. Por quê? Porque Ele é caprichoso no sentido de... ou pirracento, ou gosta de azucrinar a minha, a sua vida. Não. Ele quer que eu busque como devo buscar. Ele quer que eu o encontre como devo encontrá-lo.
E só vai entender a palavra de Deus quem realmente quer entender. Quem está afim de entender. Por isso que ele disse assim, nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão e de nenhum modo entenderão. Vendo vocês verão e de nenhum modo perceberão. E ele explica por quê. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Há muita coisa que Deus quer fazer na minha vida, na sua, na nossa vida, mas é necessário que queiramos isso. Senão nós não vamos entender. Se alguém fala alguma coisa em nome do Senhor, e é a palavra dele, mas eu não estou a fim de mudar, eu quero continuar vivendo como eu estou vivendo, eu quero permanecer na minha teimosia, então não vai haver mudança. Só o entendimento espiritual é que vai levar-nos a ter a nossa mente renovada e a produzir mudança em nossa vida. E para isso eu preciso querer entender o que os discípulos faziam. O texto diz assim, Jesus diz, bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. O que os discípulos faziam? Eles iam, depois que a multidão se dispersava, eles iam para Jesus e diziam, nos explica essa parábola. Eles não tinham entendido, mas Jesus explicava. Então, eu e você, para que possamos entender a palavra de Deus, nós temos que pedir, ensina-me a tua palavra. Eu quero entender o que eu não estou entendendo. Aí ele vai se revelar. Para você buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, você precisa valorizar a sabedoria mais do que os demais valores. É por isso que Provérbios 3, 13 em diante diz assim, feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. A sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. E tudo que você possa desejar não se compara a ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa. E na sua mão esquerda está ela tem riquezas e honra. Eu gosto muito do que está escrito aqui, riquezas e honra. O Senhor promete te dar bens, mas com honra, com dignidade. Não é com falcatrua, não é participando de corrupção, não é participando de quaisquer coisas desonestas. Porque o mundo oferece valores que o mundo consagra de forma desonesta e fácil. Em sua mão direita ela oferece vida longa e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. O entendimento de Deus, o conhecimento de Deus e o entendimento da sua vontade vão trazer paz ao seu coração. Vai ser algo agradável. E o texto ainda diz, a sabedoria é árvore de vida para os que a alcançam.
a alcançam, e felizes são todos que a retêm. Se assim for, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Por quê? Primeiro, porque o Senhor dará a você a sua sabedoria. Não é a minha, não é a sua, não é a de quem quer que seja. É a sabedoria de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, é Ele que dá. Você não a tem, eu não a tenho de mim mesmo. É por isso que 1 Coríntios 2, de 1 a 13, também gosto muito desse texto. Irmãos, quando estive com vocês, 1 Coríntios 2, 1 a 13. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Isso implica em Jesus Cristo e este, aparentemente, no ponto de vista humano, derrotado. Alguém na cruz era um escândalo para os judeus e... Me ajuda aí, pastor. E loucura, não. Era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O Messias morrer na cruz, para os judeus, era um escândalo. E para os gregos, isso era coisa de louco. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Ele tinha no seu chamado o dom de apóstolo, na verdadeira acepção da palavra. E apóstolo era pau para toda a obra. E ele tinha dons que se evidenciavam quando Deus queria, porque teve ocasiões em que ele não curou todo mundo. Mas ele curou muitas pessoas, quando teve aquele naufrágio, todo mundo lá foi curado na ilha, onde o navio veio a encalhar. Mas, se não me engano, é Atos 28, ou por ali. Mas houve pessoas do seu relacionamento pessoal que ele deixou enfermos, e tem o caso de Epafrodito, que ele disse que deixou, quase morreu quando foi trazer um recurso que a igreja mandou para Paulo. E ele disse que Deus usou de misericórdia e não permitiu que ele tivesse essa tristeza. Mas o cara quase morreu, esse irmão em Cristo. Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos a sabedoria entre os que são maduros. Eu entendo a palavra maduro como aquele que realmente está afim de entender, quer crescer. Tem gente que vem aqui dia após dia, mês após mês, e a vida não muda em nada. Se você é o mesmo do ano passado, você está estagnado. Sua vida não mudou, porque sua vida vai mudar à medida que você conhecer a Deus. E continuar conhecendo. E crescer no conhecimento dele. Você não pode ser a mesma pessoa.
Eu sempre digo que eu gostaria de ter a idade que eu tinha quando vim para cá, com o entendimento que eu tenho hoje, pela graça de Deus, mas foi paulada na moleira. Foi através de muito quebrantamento. E, felizmente, a gente não aprende se não apanhar muito com a resistência que oferecemos para Deus operar em nós. Mas eu tenho que pedir, quebranta-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. Não é assim que a gente canta? Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Isso você conhece o cântico. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava... eu estou lendo no lugar errado. Não, é isso mesmo? Estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. É uma referência clara aos judeus que insistiam em que Jesus fosse crucificado. Nós sabemos que foi porque Deus planejou isso e permitiu isso, mas quem o fez não foi menos culpado, não. Mas, o verso 9 diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Está falando do Espírito de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gratuitamente, de graça, não custa nada. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o Espírito de Deus nos é dado para que nós entendamos e compreendamos. Então, nós temos que nos valer desse recurso. Então, você entenderá, eu já estou acabando. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus em segundo lugar, porque da boca do Senhor vem o conhecimento. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. O que é a boca de Deus? É a sua palavra. Jesus diz, refutando os ataques do inimigo, Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede de onde? Da boca de Deus. E ele estava se referindo a um texto do Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 8, não sei qual versículo, mas logo ali no início. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, porque o Senhor dá sabedoria para os retos. Se você quer andar direito, então Ele vai revelar a você o caminho dele, porque o caminho dele é reto, o caminho dele é direito. Não há tortuosidade, não há engano. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Se você quer, Ele vai te dar. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Em quarto lugar, porque a sabedoria do Senhor protege os que andam com integridade. É uma pessoa íntegra, inteira, sincera, não é hipócrita,
é uma pessoa que anda com lisura, com correção. Não significa ser perfeito, mas que busca esses valores. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. A sabedoria faz isso, a sabedoria que Deus dá. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Em quinto lugar, porque você entenderá o que é justo, direito e certo, todo bom caminho. O texto diz assim: então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Em sexto lugar, porque a sabedoria de Deus entrará no seu coração. É isso que diz o verso 10, a primeira parte. Em sétimo lugar, porque o conhecimento de Deus será agradável à sua alma. E é isso que diz o verso 10 na segunda parte. Em oitavo lugar, porque o conhecimento de Deus vai ser a sua proteção. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Conclusão, isso não pode acontecer a menos que você priorize, reserve tempo diariamente. Um tempo a sós com Deus de qualidade, diariamente. Para estar com Ele, a sua palavra, para estar com o Senhor em oração. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus.